A democratização dos meios de comunicação e a onda das fake news, notícias falsas, foram assuntos discutidos no programa Roda de Conversa, que recebeu Florence Poznansky, da ONG Internet Sem Fronteiras e do FNDC, Fórum Mineiro pela Democratização da Comunicação, Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor do Sindiúti, e Joana Tavares, editora do jornal Brasil de Fato. A gente sabia que fake news era um problema já tinha um tempo, né? Não foi uma novidade que veio agora com essa denúncia corretíssima e muito bem apurada da Folha de São Paulo, mas já é um problema que a gente está chamando atenção, mas é uma sinuca de bico para nós esse problema, porque, por um lado, a gente sabe que os grandes meios de comunicação, que são empresas enormes, elas vão ter suas próprias agências de checagem para falar o que é fake e o que não é. Então, elas virariam um arbítrio, né, assim, a dona da verdade. E isso, para nós, da imprensa popular alternativa, é um risco também. Um risco para a sociedade como um todo, né? Não é só para a imprensa popular. Quem vai falar o que é notícia verdadeira, gente? Deixar essa pergunta aqui para nós, né? É realmente um tema muito complexo. São vários crimes aí, são notícias falsas, um financiamento privado que hoje é proibido, né? A gente avançou nesse sentido de proibir o financiamento das empresas, mas eles burlam, né? Através dos fake news, né? E essa impossibilidade, né? De contra-argumentar, né? Então, são vários crimes que estão sendo cometidos e as pessoas têm que entender, né, de que lados elas estão, né? Do lado dos empresários, desse grupo de empresários que quer retirar o direito dos trabalhadores, né? Ou do lado de quem defende os direitos, que é a favor da manutenção e da ampliação dos direitos dos trabalhadores. Esse processo de fake news, ele é muito baseado no envolvimento da emoção, e a pessoa, na hora de ler, já vai, compartilha e contribui a dar mais verdade, né? Quando a gente vê as fake news, claro que é o problema do conteúdo, mas é a maneira com a qual as pessoas acabam acreditando nesse conteúdo. Então, para isso é importante fazer um grande trabalho de educação, a mídia, de letramento. Mas eu diria uma outra coisa que aí eu acho mais grave ainda nesse sentido, né? Sim, né? Fake news, a gente fala sempre o termo em inglês, mas é o conteúdo de notícias falsas, né? Um tema que é justamente usar um termo, uma informação que não seja clara, né? Você acabou de dizer agora, tá? Você vai, confira lá, você recebeu uma informação falsa ou inverídica ou parcial, então vai lá conferir. Qual que é o grande problema agora com o WhatsApp? Vocês devem ver, muitas pessoas hoje no Brasil acessam internet pelo celular. É isso que cria a perversidade e que faz que essa fake news, ela tem tanta importância. Né? Então, a discussão do acesso à internet, que é junto com a democratização da comunicação, é um assunto essencial justamente para isso, para que as pessoas tenham as ferramentas para poder procurar informação. Vamos levantar as antenas do desconfiômetro, como se diz aí, interior afora, não é, Joana? É muito antiga essa prática de fofoca, boato, mentira. Sim. Às vezes, até o nome news, né? Que news é notícia em inglês, né? E fake é falso. Parece que tem algum fundo de verdade, porque notícia é uma palavra importante para nós. Notícia pressupõe apuração, perguntar, checar, né? Sim, uma coisa simples de ver se aquilo corresponde à realidade. Notícia pressupõe isso. Então, uma notícia falsa pressupõe que tem alguma coisa baseada em verdade. E muita coisa que está rolando no WhatsApp que a gente recebe, nós todos recebemos, é mentira, é boato dos mais toscos, às vezes tosco mesmo, e com essa agravante que a Flor trouxe, que isso é muito sério. Agora, essa indústria milenar do boato tem como parceiro uma tecnologia fenomenal. Imagina, todo mundo tem um celular, às vezes com uma internet fraquinha, mas tem um celular e não vai ter dificuldade de pesquisar. Então, acredita na primeira coisa que vê. E isso realmente deve nos preocupar a todos, porque se agora nós estamos falando de política, se agora é questão de uma eleição, isso pode tornar a nossa convivência como sociedade muito difícil, muito delicado, porque não precisa mais questionar, gente. A gente recebe uma notícia propagada milhões de vezes, vira verdade uma notícia. O papel do jornalista é investigar qualquer falha, é questionar qualquer coisa. O jornalismo, a mídia, ele deve fazer esse trabalho de processamento dos programas para facilitar a livre escolha das pessoas e não induzir
a escolha, né? Então, nesse sentido, ela está falhando se ela não está cumprindo esse papel. O que é a democratização dos meios? O que o FNDC quer dizer com isso? A democratização dos meios é uma caminhada longa e difícil que visa a tornar o direito à comunicação uma realidade. E para que isso aconteça, é preciso garantir diversidade das informações divulgadas e pluralidade dos meios de comunicação. Nesse sentido, nós, do FNDC, há 25 anos, lutamos contra os monopólios da mídia. Ou seja, nós consideramos que para que a mídia seja de fato democrática, é preciso que terminasse a situação atual, que é que poucos grupos detêm o poder de fala no Brasil. É difícil fazer isso, né? Essa diversidade e ter essa pluralidade, não é mesmo, Joana? Sim, Vera. O Brasil, de fato, tem uma caminhada já de 15 anos. Nesse ano de 2018, a gente completa esses 15 anos, 5 anos aqui em Minas Gerais. E sempre foi uma construção difícil, na marra, mas possível, de mostrar que dá para os trabalhadores terem uma ferramenta de comunicação diferente, né? E a gente presenciou no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, fiscais do TRE invadiram a sede do Sindicato dos Petroleiros. Lá a gente fala invasão porque estava fechado, era um sábado, então eles forçaram a entrada, até que teve que chegar um diretor do sindicato para abrir. Imagina isso, Paulo, tentar entrar no sindicato num sábado. Remonta tempos terríveis, né? Assustador, né? Assustador. E o motivo foi uma denúncia de que havia um material, que no caso era uma edição do Brasil de Fato, que seria, eu vou até ler o termo correto aqui, mas é como se fosse uma propaganda irregular. Matérias pejorativas contra o candidato Jair Bolsonaro. Esse foi o termo da ação do TRE para justificar o recolhimento dos jornais. Foi uma edição que a capa era "Você escolhe o futuro do Brasil", e tinha a foto dos dois candidatos. Era um jornal de 8 páginas com detalhes dos programas dos dois. A gente distribuiu em vários lugares aqui em Belo Horizonte também, talvez até algum ouvinte já tenha tido acesso, mas era um jornal explicando as propostas e, claro, as diferenças entre as propostas, né? Assim como toda a imprensa comercial tem uma linha editorial, o Brasil de Fato também tem, e a gente deixou ela muito clara e muito explícita desde o início das eleições, mas era um jornal informativo, com apuração, e foi recolhido. A gente considera isso extremamente arbitrário, essa decisão do TRE, com fiscais num sábado, então é uma medida também ameaçadora, né? Além do Brasil de Fato, foi recolhido o jornal do sindicato, então é uma perseguição também à imprensa sindical, e estamos denunciando isso para dizer que censura nunca mais, não vamos aceitar, né? Nesse contexto, há um fenômeno que é muito perigoso, e eu diria mais perigoso ainda do que as violações que os meios de comunicações alternativos estão sofrendo, é a banalização dessa situação. As pessoas, de maneira geral, tendem a banalizar esse fato ou a considerar que haveria a possibilidade que isso seja certo, que se seria certo que o Brasil de Fato possa ser apreendido, que seria certo que uma rádio comunitária seja fechada. E todas essas manifestações de denúncia, como a Joana bem falou, como de fato a campanha Calar Jamais foi lançada pelo FNDC há menos de 2 anos, tem procurado, é justamente continuar a denunciar que isso não é normal. Não é normal que comunicadores ou pessoas que buscam expressar seu direito, procuram expressar sua opinião, procuram discordar com alguma forma, sejam intimidados. Estamos vivendo um Brasil da democracia, um Brasil real, um Brasil sério mesmo? Há mais de 6 meses, o TSE, na perspectiva da eleição, criou um conselho consultivo para combater as fake news. Desde que o processo eleitoral começou a se multiplicar, esse conselho simplesmente não se posicionou. Não se posicionou no primeiro turno, e só agora, com a revelação de um meio de comunicação de imprensa que nesse momento fez de fato seu trabalho de investigação para revelar um processo que era já denunciado há muito tempo, que houve um posicionamento por parte do TSE nesse sentido. Vemos, né, como é que há 2 medidas. Joana acabou de falar que um jornal, um meio de comunicação alternativa sofreu apreensão de milhares de seus exemplares, sendo que um processo criminoso desse, que é
não só o Caixa 2, como está sendo discutido, mas a utilização, o disparar, então a utilização de dados pessoais de cidadão indevidamente para poder disparar conteúdo que é tanto quanto criminoso quanto o Caixa 2, não encontram solução.